também no Irajá, só que agora no cemitério de Irajá, o corpo de Marluce Lopes, de 63 anos. Ela foi atingida por uma bala perdida quando passava pela Avenida Hernani Cardoso, lá em Campinho. Um suspeito morreu, outros 2 ficaram feridos. Na Covanca, em Jacarepaguá, 3 suspeitos morreram durante uma abordagem da PM. A situação ficou bem tensa por lá. Tudo isso você tem numa reportagem só dele, Jackson Silva, rodou. Inconsolável, Marcos desabafa no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. Essa tragédia que já vem acontecendo há bastante tempo no Rio de Janeiro, infelizmente a minha irmã foi uma das vítimas, né, desse confronto que sempre, quase todos os dias a gente escuta falar que acontece e tal, e a gente nunca imagina que vai chegar até a nossa família, que vai chegar perto da gente. A tristeza tomou conta de parentes e amigos da despedida de Marluce Lopes Pereira, de 63 anos. Você fica arrasado, sem chão, ainda mais a minha irmã sendo o alicerce da família. Ela é que fazia, cuidava, era uma mãezona. Para mim era uma amiga, uma irmã, era tudo para mim. Marluce morreu após ser atingida por uma bala perdida no Morro do Fubá. Ela foi mais uma vítima da guerra entre traficantes rivais que disputam o controle do complexo da Praça Seca, na zona oeste do Rio. Assim como foi a minha irmã, pode ser amanhã o irmão de alguém, o pai de alguém, a mãe de alguém, né, o filho de alguém. Então, seria bom que as autoridades vissem isso direitinho para poder dar um freio nisso, cara, que ninguém aguenta mais. A troca de tiros aconteceu na última sexta-feira. Cara, que loucura! Sai! Opa! Sai! No acesso à comunidade, um carro em chamas. O veículo foi usado como barricada. De longe, era possível ver a nuvem de fumaça. Aquele posto de gasolina ali é a principal para subir para o morro, uma das principais. A polícia militar foi acionada e entrou com um veículo blindado. Houve ataque contra os PMs. Houve correria de quem tentava chegar em casa. Passa correndo! Um morador gravou um momento de terror. Tinha que Hernani Cardoso agora, a bala comendo no fubá. Ó. As munições espalhadas no caminho dão uma ideia da violência na região. Segundo a PM, 3 homens foram baleados na troca de tiros entre os traficantes rivais. Um deles não resistiu aos ferimentos. Um fuzil e 3 pistolas foram apreendidos. No sábado, 4 suspeitos foram baleados e 3 morreram na Covanca, em Jacarepaguá. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou a troca de tiros entre PMs e criminosos. Segundo a polícia militar, os bandidos roubaram um carro e faziam arrastão na região. Eles tentaram entrar no Morro da Covanca, mas foram cercados pelos PMs. Em meio à troca de tiros, um morador foi baleado. O veículo ficou cravado de balas. A viatura também ficou com várias marcas das balas de fuzil. A perícia foi acionada e contou com um aparato de guerra. Um fuzil, uma pistola e 3 granadas foram apreendidos. Nas redes sociais, 17 homens armados com fuzis fazem ameaças ao traficante Bruno Silva Souza, mais conhecido como Tiriça. Tiriça controla grande parte do complexo da Praça Seca. As favelas são dominadas pelo Comando Vermelho. Já o Morro do Fubá foi invadido pelo 3º Comando Puro. Os bandidos querem controlar outras favelas da região. Eu fiz uma coluna sobre isso e falei sobre isso aqui. Eu vou com o Jackson Silva, mesmo sem dar nome de Tiriça, disso, daquilo, sobre o medo do morador diante daquilo que você tem que ter preocupação como polícia de saber quem é quem. A gente, como jornalista Jackson Silva, para explicar quem é quem, que sabe quem é quem. Agora, para o morador, é o terror. É o terror. É a instabilidade. Morro do Fubá, que entra o 3º comando. E olha a imagem mais uma vez, que é o mesmo grupo. A mulher morre no campinho de bala perdida dessa guerra. Acontece tiroteio na Praça Seca em que polícia toma tiro
dessa mesma guerra. Explica pro povo, Jackson Silva. Impressionante essa imagem. Essa imagem pode até... Tem gente... Caraca, olha o tamanho. Tem um fuzil, tem 2 goiabadas, do qual se o Barça foi pra uma operação, ele não pode ter que sequer um pedaço de goiaba pra comer. Isso é a grande verdade. Jackson Silva, traz pra gente a mesma guerra, com a mesma face, o mesmo nome e vítimas inocentes. E mais, o terror da instabilidade territorial. Boa tarde pra você. Isabela, infelizmente isso muda o nome da vítima, né? O depoimento de Marcos, irmão da Marluce, me comoveu bastante. Ele relata, né, o problema que eles vivem nessas comunidades. Essa guerra entre traficantes rivais, essa guerra entre milicianos. E, infelizmente, quem mora ali não tem para onde ir. Então essas pessoas ficam, infelizmente, refém. E o Marcos relatou isso, exatamente isso. Sexta-feira, Isabelle, os traficantes colocaram fogo num carro. Eu mostrei na reportagem. Esse carro desce com labaredas por uma das ruas principais. E termina, Isabelle, em uma das ruas ali de Campinho. Imagina só, embaixo os policiais foram reforçar o patrulhamento, houve mais ataque contra os policiais militares também. É uma guerra que parece não ter fim, Isabelle Benito. Rafael Bárcia, o que para a polícia é importante agora? Por mais que pareça não ter fim, vocês não podem pensar como a gente, como morador. Se vocês pensarem que não tem fim, a gente está largado às traças, apaga a luz. Essas imagens desse último episódio, do qual você tem esse ataque, do qual a gente conta essa história, os caras sentados naquela pedra, o outro respondendo com imagem que passou por todos... Aí, ó. O que isso para vocês é importante? Além de você visualizar o terreno que eu sei. Pois é, Isabelle. Na verdade, a Praça Seca é palco, né, de uma guerra histórica, né? Entre o Comando Vermelho, historicamente, e a milícia, né? A milícia até então. E a milícia até então. Mas ali é um lugar estratégico para a cidade. Você vê que nessa guerra, né, o Comando Vermelho sempre apoiou ali a Praça Seca com Lins, Cidade de Deus, sempre apoiaram ali o Comando Vermelho porque era estratégico tomar a Praça Seca ali para poder expandir para Jacarepaguá. É o que eles sempre fizeram. O cenário mudou, a milícia enfraqueceu, a milícia se ligou ao terceiro comando e hoje... O Morro do Fubá, que era um local do maciço, que ninguém tomava, ninguém tomava, hoje está o terceiro comando ali. Piora, não piora? E por que o terceiro comando está lutando ali? Para conter essa política expansionista do Comando Vermelho, de tentar tomar ali Jacarepaguá e toda aquela região. E daqui a Por pouco, isso que é estratégico. E daqui a pouco o que isso tem a ver com aquela mansão do Complexo de Israel, que é terceiro comando, que é a do Peixão, que a gente vai voltar a contar sobre domínios da cidade. Você tem que fazer um costurar para você entender o que está acontecendo.